Agora, Cristão podia continuar seu caminho. Ele seguia por uma pequena elevação, cujo propósito era permitir aos peregrinos que avistassem o que havia diante deles. Nota de rodapé. O Senhor cuida dos seus filhos. Ele coloca, para nosso conforto, sejam suas palavras ou suas promessas, pequenas elevações e montanhas para que possamos olhar adiante com alegria e satisfação. Fim da nota de rodapé. O cristão seguiu então em direção ao topo e, olhando um pouco mais além, avistou Fiel, que seguia um pouco acima, à sua frente. Quando o viu, o cristão o chamou bem alto para que Fiel pudesse ouvi-lo. Ei, você! Olá! Espere para que sigamos juntos. Ouvindo isso, Fiel parou e olhou para trás, ao que Cristão gritou novamente. Espere! Espere até que eu possa alcançá-lo. Fiel, porém, respondeu, corro por minha vida, porque o vingador de sangue me está seguindo. Nota de rodapé. É bom tomarmos cuidado e sermos zelosos com as companhias que andamos. Muitos têm se associado a falsos mestres perigosos e traiçoeiros, ao invés de terem a companhia de fervorosos peregrinos. Fim da nota de rodapé. Esta resposta entristeceu o cristão, que, ajuntando toda a sua força, rapidamente alcançou o Fiel, e mais que isso, o ultrapassou. Assim, quem era o último passou a ser o primeiro. Passando à frente do Fiel, o cristão deu-lhe um sorriso de vanglória por ter ultrapassado seu irmão. Distraído com essa situação, não prestou atenção por onde andava e, tropeçando, caiu. Ele não pôde levantar-se antes que o Fiel viesse em seu auxílio. Nota de rodapé. O orgulho espiritual é uma maldição para o espírito, porque nos pegamos pensando em uma maneira de ultrapassar uns aos outros. O perigo está perto, às vezes à distância de um passo, apenas esperando para nos derrubar. E a mão que vem em nosso socorro é muitas vezes a mão daquele que nós pensávamos ter deixado para trás. Fim da nota de rodapé. E vi em meu sonho, mais uma vez, que dali por diante seguiram juntos em harmonia, conversando sobre todas as coisas que lhes haviam acontecido até ali durante a peregrinação. O cristão iniciou a conversa. Honrado irmão Fiel, estou contente em conseguir alcançar e que Deus tenha tocado nosso coração e espírito de tal forma que faremos companhia um ao outro e caminharemos juntos nesse agradável caminho. Nota de rodapé. Dois não podem caminhar juntos, a não ser que concordem que são pobres e miseráveis pecadores e que Cristo é o precioso Salvador, e por isso ambos esperam receber salvação e vida eterna apenas dele. Fim da nota de rodapé. Fiel respondeu o cristão. Ocorreu-me agora que, pensando ter vindo com você desde nossa cidade, mas você já estava tão adiantado em sua jornada que foi forçado a seguir a maior parte do meu caminho sozinho, mas eu te vi no caminho. Quanto tempo você ainda ficou na cidade da destruição antes de sair e iniciar a sua peregrinação? Fiel o respondeu, não consegui aguentar por muito tempo, pois assim que você partiu, começou um enorme burburinho de que em pouco tempo a cidade seria consumida pelo fogo dos céus. Nota de rodapé. Isto é o que acontece com todo peregrino, tomado pela firme convicção que vem dos céus, sobre o seu estado de perdição e do perigo que está a correr, se torna necessário e urgente fugir da ira vindoura. Não é em dias cheios de homens que seguem sua própria vontade que este entendimento acontece, mas sim em dias em que o poder de Cristo é derramado, que cada alma tem o desejo de se tornar um peregrino. Portanto, aqui o cristão atribui a Jesus Cristo toda a glória por guiar seus pés na direção de Sião. Cada passo que você dá faz com que se lembre que é um devedor da graça de Deus. Fim da nota de rodapé. O cristão exclamou com surpresa. Não acredito. Quer dizer que nossos vizinhos falavam sobre isso? Sim, durante certo tempo este assunto correu de boca em boca. E mais alguém além de você fugiu para se salvar da destruição? Bem, foi como eu disse. Houve a princípio uma grande agitação sobre o assunto, mas não creio que alguém tenha realmente acreditado. Pois, no calor das discussões, ouvi alguns desdenhando e debochando de você e sua jornada desesperada. Por isso a chamaram de peregrinação. Mas na realidade eu criei, e ainda creio, que a destruição da nossa cidade virá com fogo dos céus. Por isso eu decidi que também deveria escapar. E você teve alguma notícia do nosso vizinho complacente? Ah, sim, soube que ele seguiu junto com você até que chegaram ao ponto da desconfiança, onde, segundo disseram, ele afundou. Tenho certeza de que deve ter ficado imundo com aquela sujeira toda. Mas complacente não queria ficar conhecido por isso e não queria que os outros soubessem. E o que os vizinhos disseram? Desde que voltou complacente, tem sido muito desprezado por todos. Ele tem andado com todo tipo de gente. Muitos debocham dele e dificilmente alguém lhe dá trabalho.
Hoje em dia ele está 7 vezes pior do que quando deixou a cidade com você. Mas por que todos se voltaram contra ele? Afinal, o caminho do qual o complacente desistiu, ou mesmo que eles também não seguiram. O que eles disseram foi que ele é um vira-casaca, não foi sincero na sua escolha. Na verdade, eu creio que Deus levantou os seus inimigos para que zombassem dele e o fizesse o exemplo por ter abandonado o caminho que havia escolhido. E você falou com ele antes que partisse em sua própria peregrinação? Eu o encontrei uma vez na rua, mas ele virou o meu rosto por vergonha do que tinha feito, então por isso não nos falamos. Nota de rodapé. Aqueles que apostataram da fé em Cristo não podem encarar face a face os seguidores do corpo de Cristo. Algumas convicções permanecem com eles até que seus corações endureçam e suas consciências sejam cauterizadas. Fim da nota de rodapé. Cristão disse ao fiel: Bem, logo que comecei minha jornada, tinha grandes esperanças nesse homem, mas agora temo que ele pereça nas ruínas quando a cidade for destruída. O que aconteceu com o complacente vem apenas confirmar o antigo provérbio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Eu também tenho os mesmos receios, porém quem pode saber o que virá? Disse Fiel. Bem, vizinho fiel, deixemos de lado este assunto e vamos nos concentrar nas coisas que são de nosso interesse imediato. Conte-me sobre o que encontrou pelo caminho, pois sei que deve ter visto coisas que são dignas de serem registradas. Eu escapei do pântano no qual você caiu e cheguei à porta sem muitos problemas, respondeu o fiel. Encontrei apenas com uma mulher, cujo nome era Sensualidade, que quase me colocou em sérias dificuldades. Nota de rodapé. Não há pecador que deseje fugir da ira vindoura e voltar-se para Cristo em busca de salvação. Para isso, é preciso que o Espírito Santo o convença do pecado e do seu real merecimento dessa ira e da morte eterna da alma, mesmo que ele não esteja completamente dominado pelo desespero de sua miserável condição, quando o momento do seu primeiro entendimento sobre o pecado chegar. Fim da nota de rodapé. O cristão respondeu: Ainda bem que você conseguiu escapar de sua teia. José também foi tentado por ela, e como você disse, também escapou. Mas isso lhe custou muito caro, até mesmo sua vida foi colocada em risco. Mas o que ela lhe fez, afinal? Você nem imagina, amigo cristão, mas vou contar-lhe. Que língua lisonjeira ela tem. Insistiu imensamente para que desistisse do meu caminho e seguisse com ela, prometendo-me todo tipo de prazeres. Nota de rodapé. A sensualidade carnal tem um forte apelo e faz promessas muito agradáveis. Felizes são aqueles que podem conservar seus olhos no Senhor e resisti-la. Fixar nossos olhos nas preciosas promessas de Jesus é a maneira de escaparmos dessa tentação. Fim da nota de rodapé. Mas com certeza não prometeu a alegria da paz de espírito, não é? Que perguntou o cristão. Você bem sabe o que ela me ofereceu, que era tão somente prazeres carnais. Graças a Deus conseguiu escapar dessa mulher então, fiel. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Provérbios 22, 14. Para falar a verdade, não sei se me livrei dela completamente, disse fiel. Nota de rodapé. Uma consciência zelosa é afligida pela inclinação secreta do desejo carnal e pode culpar duramente a si mesma. Isto torna o sangue purificador de Cristo extremamente precioso, enquanto a alma se enche de humildade e autopunição. Fim da nota de rodapé. Pensei que você havia resistido aos seus apelos, disse cristão. Sim, eu resisti e não cedi aos seus encantos, pois lembrei de um antigo provérbio que já tinha lido antes: seus pés descem à morte. Por isso conservei fechados meus olhos, para não ser enfeitiçado pelo seu olhar. Então ela ficou furiosa e me disse muitas ofensas. Então segui meu caminho adiante. E você não encontrou mais ninguém para lhe perturbar? Quando cheguei ao pé da montanha da dificuldade, encontrei um homem já muito velho, que me perguntou quem eu era e para onde eu estava indo. Eu lhe respondi que era um peregrino e que estava indo para a cidade celestial. Depois de responder suas perguntas, ele me falou assim: Você me parece um homem honesto. Agradar-lhe-ia trabalhar e viver aqui por um bom salário? Perguntei-lhe qual era o seu nome e onde ele morava. Ele me respondeu que se chamava Primeiro Adão e que morava na cidade do erro. Nota de rodapé. O primeiro Adão representa o pecado original, ou a habitação do pecado e da corrupção, os quais contaminaram toda a natureza humana. Fim da nota de rodapé. Também lhe perguntei qual era o tipo de trabalho que tinha para me oferecer e que pagamento receberia por ele. Ele me disse que este trabalho reservava muitos
muitos prazeres para quem o aceitasse e que o pagamento seria me tornar seu herdeiro. Quis saber ainda como ele mantinha sua morada e que outros servos havia a seu serviço. Este homem, chamado Adão, me contou que sua casa era sustentada pelos prazeres e alegrias deste mundo e que os seus servos eram todos aqueles que ele mesmo criava. Quando questionei acerca da sua família, sua resposta foi que tinha apenas 3 filhas: luxúria, cobiça e soberba da vida. Disse-me também que poderia casar-me com uma delas, se eu assim desejasse. Ao perguntar-lhe por quanto tempo eu viveria com ele, caso aceitasse, fui informado que seria por toda a minha existência. E a que conclusão você chegou depois de ouvir tudo isso? A princípio, senti certa inclinação em seguir com ele, porque dizia coisas agradáveis. Mas em um dado momento, quando olhei em seu rosto, vi que em sua testa estava escrito o seguinte: despivos do velho homem e das suas obras. 1 João 16, nota de rodapé. Bendito é o homem que não atende os desejos da carne e do sangue, mas busca e obedece o que está nas Escrituras Sagradas. Fim da nota de rodapé. Então o que houve? O que ele falava atormentava minha mente, e por mais lisonjeiras e agradáveis que fossem as palavras que me dizia, não me abandonava a ideia de que, se concordasse em ir até sua casa, eu me tornaria seu escravo e me venderia assim que pudesse. Tais pensamentos ardiam em minha mente como se fossem brasas de fogo. Por isso, disse-lhe que não adiantaria mais ouvir a sua conversa e que parasse de tentar me convencer, pois eu nem passaria perto de sua casa. Depois de ouvir isto, ele me insultou grandemente. Depois disse que enviaria alguém que me seguiria e tornaria amargo para mim o caminho que eu havia escolhido. Assim, dei-lhe as costas para seguir o meu caminho. Todavia, quando comecei a me afastar dele, senti que se agarrava à minha carne com tamanha força que cheguei a pensar que arrancaria uma parte de mim. Nota de rodapé. Embora o pecado original seja difícil de suportar, é bom que sejamos sensíveis a ele e ao mal que é capaz de causar. Mesmo quando nos faz gemer, miserável homem que sou, nos mantém atentos quanto à nossa necessidade de Jesus e sua importância para nós. A certeza de que ninguém além do homem Deus pode ser o nosso Salvador. Fim da nota de rodapé. Então eu gritei: miserável homem que sou. Então continuei minha caminhada montanha acima. Quando eu já estava na metade da subida, olhei para trás e vi alguém vindo atrás de mim. Tal homem era ligeiro como o vento e conseguiu me ultrapassar justamente quando eu chegava ao lugar de descanso. Pois foi justamente quando eu parei nesse lugar e me sentei para descansar, é que eu fui vencido pelo sono e perdi o diploma selado que estava no meu bolso junto ao meu peito, contou o cristão afiel. Mas ouça, meu bom irmão cristão, o que mais ocorreu comigo. Quando este homem me ultrapassou, pude ver que era mais do que um sopro de vento, pois me atingiu em cheio e deixou-me cair do chão como se eu estivesse morto. Logo que voltei a mim, perguntei-lhe por que agia daquela maneira comigo. Ele afirmou ser por causa da minha secreta inclinação para com o primeiro Adão. Nota de rodapé. Este homem é identificado adiante como Moisés, que simboliza a lei de Deus. Não pense que a lei atinge apenas as ações exteriores do homem, mas ela também alcança os pensamentos e as intenções do coração. A lei atinge o homem e o derruba, destrói suas esperanças e o condena à morte, mesmo que seja por uma pequena inclinação ao pecado. Tão espiritual, tão pura e tão severa é a santa lei de Deus. Por isso é que ninguém, além de uma alma cheia de vanglória e autojustificação, seria capaz de depositar total confiança na obediência à lei e crer na própria retidão para obter a justificação. Fim da nota de rodapé. Com isso, atingiu-me no peito e caí prostrado quase inconscientemente aos seus pés. Assim que recuperei o fôlego, clamei por misericórdia. Porém, ele disse não saber demonstrar misericórdia e novamente atingiu-me com toda a força. Sem dúvida, esse seria o meu fim, mas outro homem que passou ordenou-lhe que parasse. E quem era esse homem? Perguntou o cristão. A princípio não o reconheci, mas ao notar o sinal dos cravos nas mãos e a marca da ferida ao seu lado, compreendi que era o Senhor. Graças a ele, pude continuar a subir a montanha. Então o cristão disse: o homem que lhe atacou era Moisés. Ele não perdoa ninguém, nem sabe usar de misericórdia para com qualquer um que transgrida suas leis. Sei disso, amigo cristão. Essa não é a primeira vez que eu me encontro com ele. Ele me foi procurar quando eu estava tranquilamente em minha casa e foi quem disse que atearia fogo na minha casa, para que ela caísse sobre a minha cabeça caso eu continuasse a viver ali. Nota de rodapé.
O pecador que nunca recebeu uma visita aterrorizante de Moisés ainda está adormecido em seus pecados, pensando que sua alma está segura, mesmo estando debaixo da maldição e da ira da lei. Fim da nota de rodapé. E você não viu a casa que fica no topo da montanha, do mesmo lado onde encontrou Moisés? Questionou o cristão. Sim, eu vi a casa, e vi também os leões antes de chegar ali, mas creio que estavam dormindo, porque já havia passado a manhã e chegava tarde, e como ainda tinha bastante luz do dia pela frente, continuei sem nem ao menos parar. Quando passei pelo porteiro, resolvi então iniciar logo a descida. De fato, o porteiro disse-me que o havia visto. Eu, na verdade, gostaria muito que você tivesse entrado na casa, pois lá teriam lhe mostrado muitas realidades e coisas tão importantes que jamais esqueceria enquanto vivesse. Mas, diga-me, não encontrou ninguém no Vale da Humilhação? De certo que sim. Encontrei mais um homem e este se chamava Descontente, que muito se esforçou para me persuadir que retornasse com ele. O motivo que me apresentou para tamanha insistência era de que todo vale era um lugar sem honra. Além disso, também me falou que seguir por aquele caminho seria uma forma de desagradar meus amigos, orgulho, arrogância, vaidade e glória mundana, entre outros dos quais, ele sabia, iriam se sentir muito ofendidos se eu continuasse com essa tolice de atravessar o vale. Nota de rodapé. Observe a diferença entre as experiências de ambos os cristãos e dos inimigos que encontram pelo caminho. Não lemos que o cristão tenha sido atacado pelo descontente, assim como foi o fiel, mas ainda assim o fiel manteve-se firme e levou a melhor sobre este inimigo. Muitos peregrinos continuam se envolvendo em muitas contendas com outros inimigos. A firmeza da fé sempre prevalecerá sobre o descontentamento que tem sua origem no orgulho, na arrogância, na vaidade e na glória deste mundo, nas riquezas e prazeres. Fim da nota de rodapé. E o que você respondeu a ele? Eu falei que, embora todos estes que ele citou declarassem pertencer à minha parentela, para ser honesto, eles realmente faziam parte das minhas relações mais próximas, que eram sempre carnais. Mas, desde que me tornei um peregrino, eles têm me rejeitado, assim como eu também os tenho repudiado. Portanto, para mim é como se agora eu não os conhecesse, e como se nunca tivessem estado na minha linhagem. Além disso, comentei que ele, em relação àquele vale, havia cometido um grande erro, porque a humildade vem antes da honra e um espírito orgulhoso antecede a queda. Desta maneira, disse-lhe mais uma vez que eu prefiro passar deste vale a honra que é apreciada pelo sábio, do que escolher os que mais acreditavam ser dignos dos nossos afetos. Não encontrou mais ninguém antes de deixar o vale? Perguntou o cristão. Ah, sim. Encontrei com um que se chamava Vergonha. Mas de todos os homens que encontrei pelo caminho da minha peregrinação, creio que este não tinha um nome apropriado. Aos outros, depois de pouca argumentação ou alguma resistência de minha parte, era possível dizer não e deixavam-me em paz. Mas este atrevido não foi possível fazer parar. Por quê? O que ele dizia de tão terrível? Perguntou o cristão. Colocava objeções a tudo e era contrário até mesmo à própria religião. Afirmava que a religião era uma coisa servil e miserável, um negócio sorrateiro e perigoso para um homem ocupar a mente. Que alguém que toma cuidado com as palavras que profere e com os caminhos para onde vai, acaba tolhido da liberdade selvagem que só o espírito dos fortes possui e termina tornando-se ridículo para os dias de hoje. Argumentou também que somente alguns poucos ricos, poderosos e sábios seguiram a minha opinião e que nenhum deles o fez senão depois de ser persuadido a se comportar como um tolo e por sua voluntária inclinação a arriscar-se a perder o que tem por uma coisa que ninguém sabe o que é. Além disso, me disse que também não aceita a condição ruim dos que chefiam os peregrinos nos tempos em que vivemos, bem como sua ignorância e a falta de conhecimento das ciências naturais. E destas coisas disse-me ainda um tanto, como de outras coisas mais, e falou ainda mais sobre outras, além das que eu mencionei aqui no meu relato. Objetou, por exemplo, sobre como é vergonhoso chorar ao ouvir um sermão e voltar com um semblante triste para casa por causa disso, que é uma vergonha pedir perdão ao próximo por pequenas faltas ou restituir o que foi danificado ou roubado. Comentou também que a religião torna os homens em pessoas estranhas, que se desviam dos poderosos apenas porque eles têm uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes elegantes e faz com que estes homens reconheçam e respeitem as bases mais simples, mesmo os miseráveis, como seus irmãos de fé. E ele me perguntou se não achava isso uma vergonha. Nota de rodapé.
Não existe prova mais contundente de que perdemos a imagem de Deus do que a naturalidade com que nos envergonhamos das coisas de Deus. Esta vergonha, somada à vergonha do próprio homem, é um grande inimigo das verdades do nosso Deus, da glória de Cristo e do conforto da nossa alma. É melhor abandonarmos de uma só vez nossa dor e vergonha e declarar corajosamente nossa fidelidade a Cristo e sua causa, do que permanecer inseguro em nossa decisão por Ele, vivendo aterrorizados pela ideia de perder nosso bom nome e reputação. Porque Jesus diz, e são terríveis as suas palavras: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. Uma coisa é ser atacado pela vergonha, outra bem diferente é ser dominado por ela. Fim da nota de rodapé. E o que você respondeu a ele? Perguntou o cristão. No começo não soube muito bem o que responder, pois tais foram as coisas que ele me disse, que fiquei ruborizado. Até que vergonha em pessoa cercou-me tanto que quase me subjugou. Mas depois disso, comecei a considerar que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, pensei novamente que tudo o que vergonha me dizia era a respeito de como são os homens. Porém, ela nada me disse sobre o que Deus ou a palavra de Deus é. Além do mais, pensei que no dia do juízo final não seremos condenados à morte ou absorvidos para a vida eterna de acordo com os espíritos bravos e fortes deste mundo, mas sim de acordo com a sua sabedoria e as leis do Altíssimo. Portanto, o que Deus diz é melhor. Sim, de fato é o melhor, embora a maioria dos homens deste mundo seja contra a verdade do Senhor. Deus prefere o seu evangelho, seu amor e uma consciência que seja sensível ao seu chamado. É mais valoroso para Deus aquele que é feito de tolo por amor ao reino celestial, e para ele o mais pobre dos homens que o amar será o mais rico do que qualquer um entre os nobres deste mundo que não o amar. Afaste-se de mim, vergonha, eu lhe disse. Você é um dos inimigos da minha salvação. Deveria eu me aliar a você e desprezar o meu soberano Senhor? Como poderia encarar o Altíssimo no dia da sua vinda? Se agora eu me envergonhar dele, dos seus caminhos e dos seus servos, como poderei esperar suas bênçãos? Mas de fato, vergonha era um vilão atrevido e ousado. Com muita dificuldade, consegui fazer com que me deixasse. Todavia, continuou espreitando-me e, sempre que possível, cochichava-me ao ouvido as fraquezas dos que seguem a religião. Finalmente, falei que seriam em vão as suas tentativas de convencer-me, pois tudo aquilo que ele desdenhava era o que eu achava mais digno de glória. Só quando ele viu que já não conseguia mais atingir-me é que consegui livrar-me dele. Então sacudi-me para que se afastasse de mim e comecei a cantar. Muitas são as tentações que aos homens irão assolar. Sim, aqueles que obedientes atenderem ao celeste chamar. Muitas e variadas elas são, todas carnais. Sobre estes homens elas vêm, mais de uma vez, e ainda outra também, para vencê-los e subjugá-los agora ou depois. Mas de tentar derrotá-los não desistem jamais. Ó, Deus, peregrinos pais, deixe-os seguirem em paz. Estejam alertas, ó peregrinos, fiéis a Deus, prosseguindo. Cristão então disse ao fiel: estou feliz, meu irmão, que tenha resistido tão bravamente a esse vilão. Concordo com o que disse sobre ele não usar o nome adequado, pois grande é a ousadia que tem em seguir-nos pelas ruas, em tentar nos envergonhar diante de todos e fazer com que sintamos vergonha daquilo que é bom. Nota de rodapé. A esperança cristã se encaixa perfeitamente no que foi dito a respeito da vergonha. Fiel foi atacado quando seguiu seu caminho. Dar espaço para a vergonha é aceitar um obstáculo à glória que devemos render ao nosso Deus. Mas ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, nós que estamos debaixo de maldição e que somos servos do pecado. Hebreus 2:11. Ai de nós, que grande vergonha! Distanciamos-nos da glória de Deus quando nos envergonhamos de Cristo, de suas palavras e de seu caminho. Devemos clamar a Cristo por mais coragem e ousadia para enfrentar a nossa vergonha e para que ela possa fugir e se esconder de nós, pois é um de nossos grandes inimigos. Fim da nota de rodapé. Mas não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer estas coisas. Nós, porém, continuaremos a resisti-lo, apesar de sua falsa coragem, pois tudo que ele faz é promover o tolo e nada mais.
A honra é a esperança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Foram as palavras de Salomão. Provérbios 3:35. Creio que temos que clamar a Ele por socorro para vencermos, sempre que estivermos frente a frente com vergonha, pois nos dará coragem para lutar pela verdade na terra, disse Fiel. É verdade, tudo que você disse. Mas conte-me, depois disso não encontrou mais ninguém? Não encontrei mais ninguém. Tive a luz do sol a clarear-me os passos e também a guiar-me através do caminho do Vale da Sombra da Morte. Ah, sim, isso foi bom para você. Comigo a situação foi bem diferente. Passei por dificuldades mais demoradas. Assim que entrei no vale, fui lançado em feroz combate com o temível Apolion. Houve um instante em que pensei que de fato ele iria tirar minha vida. Quando me jogou ao chão e tentava me esmagar como se quisesse partir ao meio. No momento em que me lançou por terra, minha espada caiu das minhas mãos e ele disse que minha hora havia chegado, pois iria matar-me. Eu todavia busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-o de todos os meus temores. Depois da luta com Apolion, que me levara todo dia, entrei no Vale da Sombra da Morte. Mas já não havia mais luz para iluminar a trilha e eu tinha percorrido apenas uma pequena parte do caminho. Parte do tanto que ainda me faltava, atravessei-o quase todas as escuras. Durante a caminhada, por muitas vezes julguei ter chegado a hora de minha morte. Mas então o dia raiou. O sol começou a se levantar e eu pude continuar com mais facilidade e um pouco mais de sossego.